Hora de conversar com Carlos Andreasa. Andreasa, e aí? Saiu a Magnitsky. Eduardo comemorou, Paulo Figueiredo comemorou, vou repetir aqui a expressão brilhante que eu ouvi do Bruno Torturra, os dois Nepo Babies de Rosemary. E aí, reações em Brasília? Quero ouvir sua opinião, Andreasa. Bom dia para você. Megali, bom dia, pessoal. Muito ruim para o Brasil, né? É importante demarcar uma linha aqui entre a crítica que eu faço, e acho que quero personalizar a questão, mas acho importante demarcar essa linha, entre a crítica dura que eu faço, apontando inclusive práticas de exceção nas gestões de Alexandre de Moraes, apontando inclusive censura. Eu faço isso aqui, porque é como eu leio as coisas, mas faço isso em defesa da República Brasileira, pelo aprimoramento da justiça brasileira, da Corte Constitucional, para que o Supremo deixe de ser um agente político, que tenha menos, que seja contido nas suas decisões monocráticas, que prevaleça o comedimento, que é a natureza, a essência de uma Corte Constitucional que exerce, portanto, essa é a função, o controle de constitucionalidade. Isso é diferente do investimento no caos. Isso é diferente da irresponsabilidade destruidora. Tem muita gente comemorando algo nocivo para o Brasil, com impactos ruins para o Brasil, independentemente de Alexandre de Moraes. Porque Alexandre de Moraes é um problema nosso, é um problema do Brasil que nós precisamos resolver, eu considero, mas ele passará em algum momento. Os precedentes ficam. A lei Magnitsky, essa é a questão que eu levanto, ela está aplicada respeitando os conceitos do espírito dessa regra, ela é consistente com as suas diretrizes, com o norte por meio do qual foi criada já há alguns anos, ou tem o uso deturpado para fins personalistas? Porque a resposta sendo positiva, e é positiva, sim, está sendo usado para fins de interesses de Jair Bolsonaro, de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, para interesses de empresas americanas, das Big Techs. A lei Magnitsky, sendo usada assim, tem como propósito intimidar. E ela não existe para isso, essa lei global. E é uma prerrogativa dos Estados Unidos, é uma lei global americana, que usa o poder, o alcance dos Estados Unidos, a sua rede, inclusive financeira. Ela propõe mesmo um banimento dos seus objetos. Mas a gente precisa lidar com base nos fatos da história. Há, na história, a aplicação da lei Magnitsky, que também deve ser aplicada com comedimento, segundo eu entendo. Há a aplicação da lei Magnitsky na história contra um país, porque é disso que se trata, um país democrático, que o Brasil é, com todos os problemas que tem e com a crise de autoritarismo que há aqui. Se nós fazemos a fiscalização dura e a crítica dura ao autoritarismo de Alexandre de Moraes, na forma como usa e muitas vezes instrumentaliza a lei, por coerência, eu sou obrigado aqui a fazer a crítica ao uso autoritário da lei Magnitsky contra o autoritário brasileiro. Há uma deturpação aí no uso dessa lei. Há um desvirtuamento do espírito da lei Magnitsky. Eu acho que talvez não seja uma questão de interferência na soberania brasileira, dada a natureza dessa lei, mas é claramente uma tentativa de interferir no Brasil. É claramente uma tentativa de, deturpando a lei, intimidar o judiciário brasileiro relativamente à questão do julgamento de Bolsonaro, mais amplamente da tentativa de golpe de Estado que houve aqui no Brasil. É disso que se trata e não é outra coisa. Então é algo ruim para o Brasil, que abre precedentes perigosos. Nós temos que resolver os nossos problemas aqui. Nós talvez não consigamos, hein? Não temos conseguido, mas nós temos um instrumental para isso. Existe uma república, existe a separação de poderes. É muito deletério observar um país como os Estados Unidos tratar o Brasil como um governo único, como se não houvesse separação entre poderes, como se o Supremo não fosse independente, como se tivesse... Você pode até considerar que está sob influência do governo de turno, mas como se não houvesse uma separação, como se não houvesse o executivo e o judiciário. E é assim que as coisas estão sendo baseadas, abrindo precedentes perigosos.
Quer dizer que todos os nossos, são muitos aqui, hein? Todos os nossos autoritários, todos aqueles que são autoritários entre nós, os vários Xandões que tem aí, todo mundo agora, precedente aberto, vai ser alvo de lei Magnitsky, e há quem considere que nós melhoraremos assim em vez de piorar. Então, é importante fazer essa demarcação aqui. É importante fazer a demarcação entre a defesa da República, por meio do exercício jornalístico, e o investimento na destruição, na arruaça. É isso que eu queria dizer hoje, pessoal. E ontem o Paulo Figueiredo foi lá e escreveu no Twitter: missão cumprida. Estará cumprida? Vou fazer uma pergunta retórica aqui, só para deixar uma minhoca na cabeça do nosso ouvinte. Os Estados Unidos reconhecerão um resultado eleitoral que não lhe for interessante em 2026? Donald Trump, que não aceitou a própria derrota, aceitará um resultado que não lhe for interessante aqui no Brasil em 2026? Eu tenho a impressão que o que a gente viu ontem, que é sem dúvida uma arbitrariedade, sem dúvida uma interferência completamente indevida, ilegal, hipócrita na política brasileira, na justiça brasileira, é só o primeiro passo. É só o começo de algo muito maior, muito mais amplo. E eu digo hipócrita porque, ora, já foram punidos com essa lei juízes do Tribunal Internacional de Haia que condenaram Netanyahu, mas não foi punido o Netanyahu, que é o genocida da história. A gente pune um juiz brasileiro, a gente, no caso os americanos, mas nada faz a respeito dos sauditas que mataram, esquartejaram e diluíram em ácido o corpo de um jornalista numa embaixada. Quer dizer, não resta dúvida sobre a instrumentalização dessa lei, que poderia até ter utilidades interessantes nas mãos corretas. Diga lá, Andresa. Você faz perguntas importantes e de difícil projeção, com respostas que eu não tenho. O que eu posso dizer seguramente, e essa é a grande preocupação, é que o precedente está posto, né? As coisas começam assim. A gente abre precedente. Inclusive, a crítica feita ao Alexandre de Moraes, eu me lembro claramente quando surgiu o inquérito das fake news, esse inquérito onipresente, infinito, dizendo isso aí abre um precedente perigoso. Logo depois veio a censura Cruzoé. E as coisas foram escalando desde então. Se você é crítico disso, você não pode achar razoável que se combata isso, além de tudo por um país estrangeiro, de forma autoritária, pervertendo a lei. Você critica a perversão da lei aqui dentro e apoia o uso pervertido, a aplicação de uma lei pervertida aqui no Brasil, ou não no Brasil, mas com efeitos globais, contra um juiz brasileiro. Então, precedente fica, Megali. As coisas sempre têm um começo. É sempre importante pensar, em vez de oportunisticamente, é sempre bom pensar em termos de precedentes e aprender com a história, como as coisas se constituem. Elas começam em algum lugar e em algum momento se perde a mão, se perde o controle. E aqui no Brasil a gente não aprende. É inacreditável que se esteja festejando esse pacotão, né? Porque também tem gente festejando o tarifaço, ainda que atenuado, contra o Brasil. Andresa, na agulhinha? Como não é um império, né, ainda, mas como um rei, Jorge Aragão. Estou na semana Jorge Aragão. Como um rei qual é o nome do esqueci o nome do compositor agora. Que fase? Do Picolé. Picolé. Como um rei, samba lindo. Como esquecer o Picolé? Grande Picolé. Grande compositor. Valeu, Andresa. Até amanhã. Esse samba é bom porque é um lado B do Jorge Aragão, pouco conhecido, mas é espetacular. Um beijo, tchau. Me via como